Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de teologia na matéria de milagres do Novo Testamento. Tá bom? Como nós falamos na aula anterior, você está preparado para nós trabalharmos aqui alguns milagres de Jesus de forma extraordinária? Vamos dar umas pinceladas aqui para você, para fomentar você a estudar, para fomentar você a elaborar sermões aí com você que está começando agora. Isso aqui vai ser muito bom para você poder aplicar os sermões. Como nós já falamos na aula do pregador de alta performance, em homilética, que é a matéria de homilética, nós aqui abordando aqui sobre a questão da dinâmica da pregação, que é leitura, explicação e aplicação. Lê, explica e aplica. Esse é o tripé do pregador. Ler, explicar e aplicar. Tá bom? Abra sua Bíblia aí. Então pegue Bíblia, pegue também uma caneta, caderneta de anotações, caderneta de anotações e uma Bíblia. A minha Bíblia que eu vou usar aqui é na versão de Nelson. A versão de Nelson, que é do Alderi, ele é vivo. Esse tradutor traduziu uma Bíblia, fez aí, escreveu várias Bíblias de estudo. E eu gosto dessa versão, apesar de eu ter várias, mas eu gosto também dessa versão aqui. Me dá uma dinâmica boa para a gente poder trabalhar aqui no nosso estudo. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Que diz? Vai pausando aí, tá bom? Para você poder abrir, pegar papel, caneta, para a gente poder já começar aqui o nosso estudo, tá bom? Nossa aula. Diz: depois chegaram a Jericó. E ao sair de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E aqui nós temos uma história muito conhecida do milagre de Jesus e, sobretudo, boa de pregar. Que mostra, anota aí, aqui nós temos um problema, que um mendigo. Mateus vai dizer que havia dois mendigos, então aqui o problema aumenta. Por quê? Porque esse mendigo que recebeu a cura, ele era filho de Timeu. Logo, ele não tinha nem nome. Bartimeu, Bar, é um sufixo que significa filho de. Bar, e Timeu é o nome do pai dele. Então, aqui havia um mendigo, número 1. Número 2, era cego. Número 3, seu melhor amigo era outro mendigo e cego. Número 4, morava numa cidade pacata. Número 5, ele vivia à mercê da sociedade. Esse cego tinha tudo para chutar o pau da barraca. Esse cego tinha tudo para ter uma vida banal, para ter cometido suicídio. Ele tinha tudo para viver uma vida sem fé, sem expectativa, sem perspectiva. Ele tinha tudo para não ter uma vida coerente. Mas esse cego nos revela algo extraordinário, que apesar da sua condição, ele permaneceu com a sua fé intacta. Ele permaneceu com a sua fé ilibada. Quantos hoje têm tudo? Quantos hoje têm seus olhos para contemplar as coisas e mesmo assim vive uma vida banal, vive uma vida triste, vive uma vida sem perspectiva? Este cego, por outro lado, apesar de toda a condição que ele vivia, e numa cidade que era em torno de 400 metros abaixo do nível do mar, a cidade de Jericó ficava numa depressão, né? Vivia nas partes baixas, e mesmo assim esse cego ele tinha uma fé de que quando Jesus passasse por ali, ele receberia sua cura. E não foi diferente. Olha a disposição que ele tinha para poder clamar a Jesus. O versículo 47 vai dizer: Este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo... Por que ele ouviu que era Jesus? Porque ele perguntou, quem está passando por aí? Porque passava muitas tropas por ali, tropas de Herodes, tropa de Pilatos, passavam os sacerdotes, passavam as tropas romanas, passavam muitas tropas por ali. E nesta feita, essa tropa que passou por ali na verdade, foi a multidão com Jesus que iam para Jerusalém. E era a última vez que Jesus passava por Jericó. Talvez, aqui dá para fazer uma aplicação muito boa. Por quê? Porque esse cego ele não perdeu a oportunidade, porque ele só tinha essa oportunidade. E na igreja, da mesma sorte,
nós não devemos perder a oportunidade, porque talvez seja a última vez que Jesus passa na tua vida, passa na tua história. Nós não devemos perder as oportunidades, principalmente quando se trata de se encontrar com Cristo. E ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a clamar. A palavra clamar significa gritar, gente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ninguém dentro da igreja, nós não devemos parar a pessoa de glorificar a Deus, de dar seu aleluia, da sua adoração. Por quê? Porque ninguém sabe a dimensão da dor do outro, a dimensão da angústia do outro. Então, quem clama, ele tem pressa. Quem grita, ele tem pressa para que a vitória chegue a ele. Então, ninguém deve medir as pessoas, a sua forma de adoração, mediante a nossa forma de adoração, porque cada qual sabe a dor que sente. Minha mãe, minha saudosa mãe, já dizia: cada um sabe quando o sapato aperta. Quer dizer, só quem calça sabe quando o sapato aperta. E ele sabia, ele clamou em alta voz. Ele usou a metodologia dele de dinâmica, de adoração ali, e ele clamou, e a multidão andava. Olha só, no 48 vai dizer assim: muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então as pessoas, olha, além da toda a condição no primeiro versículo que eu li, que ele enfrentava, e agora tinha a multidão que se levantou contra ele, para poder impedir dele poder ter uma conexão, um contato com Cristo. Muitas vezes na vida, vai surgir muitas pessoas que vai querer impedir de você continuar a sua caminhada com Cristo. Então, aquele cego, ele não deu importância para o que as pessoas estavam falando. Quando as pessoas tentaram calá-lo, ele começou a clamar ainda mais alto. Ele estava dizendo: olha, não serão vocês que vão impedir de eu continuar clamando, não serão vocês que vão impedir de eu continuar buscando o meu propósito. Vocês não vão parar no meio do caminho. Eu não tenho vista, mas eu tenho voz, então eu vou continuar clamando. As pessoas: cala a boca, cego, e ele clamava cada vez mais alto. Isso aqui é muito importante, porque toda vez que as pessoas tentaram parar aquele cego, ele aumentou a frequência dele. E às vezes o que tá faltando na gente é isso. Quando tentarem nos parar, tentarem nos barrar, tentarem nos impedir de chegar no nosso propósito, nós, sobretudo, devemos aumentar a nossa frequência. Devemos aumentar a oração, devemos aumentar o jejum, devemos aumentar a nossa consagração, devemos aumentar a nossa leitura, devemos aumentar a nossa busca ensandecida e desesperada por Cristo, porque nada nessa vida pode nos parar, nada pode calar um adorador, nada pode parar aqueles que estão desesperadamente apaixonados por Jesus. Por isso, tentaram parar e ele aumentou a frequência. Então, talvez esse momento que você está assistindo a aula é o momento de você aumentar a sua frequência. Querem te calar? Aumenta a tua frequência. Querem te barrar? Aumenta a tua frequência. Estão te criticando? Aumenta a tua frequência. Estão difamando você? Aumenta a tua frequência. Se levantaram na igreja contra você? Aumenta a tua frequência. Se levantaram no trabalho? Aumenta a tua frequência. Cresça, prospere, cresça espiritualmente, cresça profissionalmente, cresça socialmente, familiarmente, cresça em todas as esferas da vida. Talvez você chegou até aqui com a frequência baixa, né? Triste, amargurado. Eu estou fazendo esse cursinho aqui só para fazer mesmo, mas aumente sua frequência. Comece a estudar com pegada, comece a estudar com entusiasmo, comece a estudar com alegria, comece a estudar com vigor. Aumente a sua frequência, porque só você é responsável pelo seu sucesso, pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Só você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso, e ninguém mais tem nada a ver com isso. Você tem que aprender a aumentar a tua frequência diante das adversidades. Versículo 49. Então Jesus, parando, e disse: chamai-o. E Jesus parando. Poucas pessoas tiveram o poder de parar Jesus, mas aquele cego, numa cidade desprezível, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, mendigando, órfão, seu melhor amigo era cego, não tinha nada, não tinha teto, não tinha casa, não tinha esperança de vida, mas Jesus parou para aquele homem que aumentou sua frequência. Jesus parou para aquele homem que não deixou com que as pessoas o calassem. E você está esperando o quê? Você vai aumentar a tua frequência ou vai acreditar no que as pessoas estão falando a teu respeito? Ou vai fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, que é, sobretudo, parar, diminuir tua frequência? Jesus sempre vai parar para aqueles que têm a capacidade de aumentar a frequência diante das adversidades. Jesus sempre vai parar diante daqueles que não dão uma mínima para a crítica, para a difamação, mas que está focado. Jesus parou para aquele cego porque ele sabia que aquele cego estava focado em Jesus.
Jesus parou para aquele cego porque sabia que aquele cego estava apaixonado por Jesus. Jesus parou para aquele cego porque Jesus só respeita a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mais na frente você vai ver que Jesus olha para o cego e diz: vai, a tua fé te salvou. Só a fé para Jesus, somente é o toque de fé que é frequente consegue parar o Criador. Aí chamai o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Tem bom ânimo, olha só. Quem foi chamar? Não sei, mas se for, já pensou se foram aqueles que repreenderam o cego que foram chamar Jesus? Já pensou se foram eles, hein? Chegando lá e disse: ó, tem bom ânimo, porque antes de chamar o cego, eles pregaram pro cego. Antes de chamar o cego, ele falou: ó, tem bom ânimo, que significa isso, te alegra, viu? Ó, tu te alegra, porque tua vitória chegou. Tem bom ânimo. É importante que ele não se levantou e depois teve bom ânimo. Ele teve bom ânimo antes de se levantar. Ele se alegrou antes de se levantar. Ele se alegrou antes de ser movido, né? Portanto, ele falou: tem bom ânimo. Levanta-te. Tem bom ânimo, vírgula. Levanta-te. Vírgula de novo, ele te chama. Por quê? Porque Jesus não chama e Jesus não conta com pessoas que continuam sentadas ainda no seu comodismo. Chegaram para aquele cego e disseram: ó, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Então é importante que Jesus sabia que ele iria se levantar. Jesus sabia que ele iria, mesmo cego, não precisaria, com aquela frequência que ele tem, né? Porque quando Jesus te chama, você tem que estar pronto para se levantar. Quando Jesus te chama, você tem que estar pronto para se erguer. Mesmo com dificuldade, mesmo cego, ele se levantou. E tu que tem olho não se levanta nessa vida. Tu que tem olho não se levanta para poder aumentar a tua frequência, dar a volta por cima diante dessa adversidade, diante dessa dificuldade. Levanta, rapaz. Jesus falou para Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te, ó tu que dormes. Levanta de onde você está. Jonas se levantou e voltou para Nínive. Nós temos que se levantar diante dos problemas, diante das adversidades, sobretudo, temos que se levantar para se encontrar com Jesus. Você lembra do filho pródigo? Ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Então, a vitória dele aconteceu não foi quando ele caiu em si, foi quando ele se levantou e foi ter com o pai dele. Portanto, se levanta e vai ter com o teu Criador. Versículo 50. E lançando de si sua capa, deu um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele deu um salto de alegria, largou sua capa. Alguns relatos dizem que essa capa era o que autorizava ele a mendigar, a esmolar, a pedir esmola. E todos que passavam via ele com essa capa ali, via que era uma espécie de Bolsa Família da sua época. Então as pessoas davam esmola para ele e dessa esmola ele vivia, ele tocava a vida dele. Mas ele sabia que o encontro com Jesus era muito mais importante do que aquela capa, porque aquela capa limitava ele a poucas moedas, mas o encontro dele com Jesus direcionava ele para a vida eterna. Então o que Jesus quer te tirar das limitações, da condição que te limita de você alcançar seu propósito, que te limita de você alcançar seu objetivo. Portanto, é importante largar essa capa que te limita. Eu não sei qual é a capa. Qual é a capa que está te limitando? É um relacionamento abusivo, a capa que te limita? É um emprego que está te machucando, que te limita? São amizades que está te limitando? O que está te limitando? É um cigarro, é a prostituição, é a pornografia, é a droga, é a cocaína, é a cachaça. Larga essa porcaria, tudo aquilo que te limita e corre para os pés de Jesus hoje mesmo, galera. 51. E Jesus perguntou ao cego: que queres que te faça? E ele respondeu: mestre, que eu recobre a vista. Olha só, que queres que eu te faça? Isso aqui é muito louco. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se Jesus fizesse essa mesma pergunta, ele não saberia o que de fato eles queriam. Mas o cego, ele já sabia o que ele queria. Ele poderia muito bem pedir, né, que um salário, poderia pedir uma casa, poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele falou: não, eu só quero ver. Por quê? Porque a primeira pessoa que quando eu enxergar, que eu vou começar a ver, vai ser o meu Redentor, o meu Jesus. 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha só, muito interessante isso aqui, porque quando ele falou que queria enxergar, Jesus disse: vai. Né? Vai, te curei, a tua fé te salvou, pode ir.
Eu não vou te prender aqui na minha igreja. Por quê? Porque tem muitos que são curados na igreja, e muita liderança oprime as pessoas para ficarem ali na igreja. Ó, você foi curado aqui, então a sua vitória, o seu lugar de ficar é aqui. Você recebeu sua bênção aqui, então você tem que ficar aqui na igreja. Prende. Jesus não prende ninguém na igreja, no seu ministério. Jesus é um líder por excelência, ele inspira. Ele falou, vai filha, a tua fé te salvou. Assim como ele falou para a mulher do fluxo de sangue, vai, a tua fé te salvou. Então, o verdadeiro milagre não é quando você oprime as pessoas a ficar onde você está simplesmente porque recebeu um milagre. Mas as pessoas, de fato, elas sabem onde elas querem ficar. Jesus disse, vai para o cego. Mas foi o que o cego fez? Seguiu Jesus pelo caminho. Porque não é por obrigação, mas é pelo Espírito de Deus que as pessoas vão ficar com você. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não foi atrás de conhecer algum familiar, ele não foi atrás de conhecer a cidade, ele não foi atrás de ver alguns amigos, ele não foi passar na cara de alguns que não acreditavam na cura dele. Não. Depois que a pessoa de fato recebe o milagre de Jesus, ele não quer saber de passar na cara de ninguém o que aconteceu no passado. Eis que tudo se fez novo. Agora ele é uma nova criatura e seguiu Jesus pelo caminho. Até a próxima aula.